Terça-feira, 22 de junho de 2021, mês do Sagrado Coração de Jesus. Você gostaria de saber o dia e a hora da sua morte? Se Nosso Senhor, Nossa Senhora ou Padre Pio aparecesse para você e dissesse: você vai morrer dia tal a tal hora. Qual seria o seu sentimento? Você ficaria muito feliz por saber e poder, evidentemente, se preparar? Ou você ficaria com muito medo de enfrentar esse momento? Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e vai ser esse o tema de hoje do programa Padre Pio. Não percam. Bom, o Padre Pio fazia grandes profecias a respeito de todo mundo, ele tinha a respeito dele também. E Deus revelou a ele o dia e a morte, o dia e a hora da morte dele. Mas vocês vão dizer: o Padre Pio deve ter ficado feliz porque ele não queria outra coisa, etc, etc. Vamos com calma. Ele era humano também, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também tinha seu lado humano, onde ele também sentia medo da morte, né? Apesar de ser Deus. Eu encontrei aqui um texto excelente do Renzo Alegre, que é um jornalista de primeira, grande biógrafo do Padre Pio e que nos dá subsídios para nós pensarmos. Mas eu queria que vocês fizessem a listinha, porque no final nós vamos fazer a oração a São José para pedir a graça de uma boa morte. Isso nós devemos pedir todos os dias. Então, coloque aí o nome das pessoas que você quer incluir nessa oração, para nós pedirmos, diante da relíquia do Padre Pio, pedirmos a São José a graça da boa morte, porque São José teve a melhor morte possível. Imagina a pessoa morrer assistido do lado pela esposa, Nossa Senhora, e pelo filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode morrer melhor? Não. Então, São José é o patrono da boa morte. Então, faz a listinha que nós vamos rezar no final e vocês vão ver que oração linda é essa. Bom, eu vou ler, então, esse texto do Renzo Alegre. A morte, nos diz, então, o Padre Pio fez uma profecia, né? A morte é o ponto culminante da existência humana, o último exame, é a última barreira nessa vida, o último momento que nós temos que tomar decisões, etc. O último exame de consciência, tudo. Os primeiros cristãos chamavam-no de o dia do nascimento, o que significa que não era a etapa final de uma viagem, mas sim uma meta a partir da qual começava algo novo, muito importante. Claro, para quem vai para o céu é uma vida nova, para quem vai para o inferno. Né? Mas existe um momento em que não adianta fazer mais nada. Ou salvou-se ou não salvou-se. Por isso que ele diz, é o último exame. É duro, né? Mas é assim. Era o início de uma vida verdadeira para os primeiros cristãos, né? Que nunca teria fim, é verdade. A do reino dos céus que Cristo prometera aos seus seguidores. A morte é assustadora, com razão, pois o instinto de conservação é muito forte em cada ser. Claro, ninguém quer, nós fugimos de tudo que põe em risco a nossa vida, é normal. Quem é que vai dizer, não vejo a hora de morrer, que bom, etc, etc. Bom, pode ser que uma pessoa que tenha muita santidade e que tenha certeza de estar com a alma limpa, em estado de graça, etc., ela possa desejar morrer, né? Não é pecado, mas normalmente isso não acontece. A pessoa, diante do perigo, ela pula, diante do perigo, ela foge. Evidente, é o nosso instinto de conservação. Né? Se começar o incêndio, a primeira coisa, vou salvar minha pele, depois vamos ver o que a gente vai salvar aqui. Né? Bom, é por causa desse instinto de conservação, que todo ser rejeita a morte, teme a morte e combate a morte. Normal. Mas, para o cristão, também deve haver aquelas notas sugeridas pela fé, que nos permitem ver além do instinto de conservação. Quer dizer, aí que está. Vai chegar uma hora, eu vou morrer.
não gosto de pensar nisso, não gosto de imaginar, não quero saber o dia nem a hora, mas eu sei que do outro lado tem o reino dos céus. Então, a morte para o verdadeiro católico não chega a ser um temor terrível. É o temor pelo instinto de conservação. Mas a fé o faz dizer: você tem a chance de começar uma nova vida. E essa vida é eterna. Ou tem a chance também de cair na desgraça eterna. Né? Padre Pio foi chamado à experiência mística e, portanto, dotado de carismas extraordinários. Entre eles, o de conhecer de forma misteriosa o futuro de certas pessoas e também o seu, o dele, Padre Pio, certo? Já pensou o Padre Pio aparecer e falar do nosso futuro, hein? Tem gente que vai a cartomante procurar, eu quero saber o futuro, né? Tá. Está indo para o inferno. A cartomante só não diz para ela, por causa dessa visita que você veio fazer aqui, você vai para o inferno, certo? Só esse futuro que ela realmente acertaria, mas ela não fala. Mas, enfim. Mas é terrível. Saber o futuro pode não ser agradável. São inúmeros os testemunhos que mostram como ele sabia o dia e a hora de sua morte. Padre Pio sabia o dia e a hora de sua morte. Mas, apesar desse, o que era para ele sim, era um motivo de sofrimento, hein? Porque o amor de Deus dele transbordava, ele queria logo se unir a Deus, ir para o céu. O fato dele saber o dia e a hora, ele falava: ainda tem tudo isso para fazer, todo esse caminho para percorrer, vamos ver aqui. São inúmeros os testemunhos. Bom, mas, apesar desse conhecimento, e embora no curso de sua vida ele tivesse tido conforto de visões celestiais várias vezes, até o Padre Pio teve medo da morte. E nós vamos ver aqui. Olha essa história. Um jovem fotógrafo de San Giovanni Rotondo, Modesto Vinelli, teve a sorte de tirar algumas imagens do Padre Pio em outubro de 1918. Guardem essa data, 1918, nas quais os estigmas podiam ser vistos claramente. E ele duplicou essas fotos, evidentemente, e vendeu para o povo, como uma forma até de subsistência dele, ou também para difundir a devoção ao Padre Pio. Né? Nada errado aí. Um dia, um homem, observando aquelas imagens, começou a praguejar contra o padre, chamando-o de trapaceiro. O fotógrafo reagiu, argumentou furiosamente e acabou na cadeia. Quer dizer, portanto, teve pancadaria ali. Foi parar na cadeia. Tendo retornado à liberdade, depois de 40 dias, ele foi ver o Padre Pio e disse-lhe: por sua causa, fui para a prisão. Ele foi corajoso. Fui para a prisão e contou-lhe o que havia acontecido. O Padre Pio ouviu e depois respondeu: Modesto, não te zangues, temos 50 anos pela frente. 1918. Temos 50 anos pela frente. Essa frase se tornou um refrão, sempre voltando à sua cabeça. Modesto era amigo do Padre Pio, e todos os anos, no dia 20 de setembro, aniversário do aparecimento dos estigmas, ele ia visitá-lo. E a cada vez, Padre Pio repetia a frase com uma única variação, de que o número de anos diminuía gradativamente. Modesto, ainda temos 30 anos pela frente, 25, 20, 15, mas a frase era a mesma, ia diminuindo. E todos os anos ele ia à reunião com o coração perturbado. Imagina. Modesto, ainda temos 10 anos, 5, 3 anos, 2. E em 20 de setembro de 1968, quando Modesto apareceu para a reunião, estava suando frio. Ele estava acompanhado pelo padre Alberto D'Apólito. Padre Pio cumprimentou seu amigo afetuosamente, como sempre, e, olhando nos olhos, disse: querido Modesto, 50 anos se passaram. Dia 20 de setembro de 1968. Ele disse essa primeira vez que temos 50 anos pela frente,
em 1918. Modesto quase caiu morto no chão. Ele saiu do quarto do Padre Pio tremendo como uma folha. 2 dias depois, Padre Pio morreu, enquanto Modesto viveu mais 15 anos. Que impressionante. Que impressionante. Quer dizer, o Padre Pio, portanto, Padre Pio sabia o dia da sua morte, né? Mas ele tinha medo da linha de chegada. Ele sabia que estava lá a linha. A partir dali, era outra vida, mas ele tinha medo. Vocês vão ver por quê. Ele era um homem, ele era homem, um ser humano, e sofreu a chantagem do instinto de conservação, ou seja, isso é demonstrado pelo fato de quando a morte lhe tirou um amigo, um parente, ele sofreu e chorou de dor. Como nosso Senhor Jesus Cristo chorou quando morreu Lázaro. Né? Quer dizer, o lado humano de nosso Senhor Jesus Cristo sofreu com a morte de Lázaro. Né? E o Padre Pio também, o instinto de conservação, tirou dele fez com ele também essa chantagem do medo da linha de chegada. Né? Ele era um homem, como de fato, onde é que está? Não, aqui. Na última noite que passou nessa terra, Padre Pio a passou na companhia de um irmão, o Padre Pellegrino da Santo Elia a Pianese. Foi o último padre que assistiu à morte do Padre Pio. Né? O Padre Pellegrino me contou, diz aqui o Renzo Alegre que está contando isso aqui, ele contou para ele, me contou em detalhes o que aconteceu naquela noite. Então, olha só a narração que é impressionante. O padre não conseguia pregar os olhos. Parecia que ele tinha um compromisso, que estava esperando alguém. Ele ficava me perguntando que horas eram. Ele estava vendo o relógio caminhar para a linha de chegada, a morte chegando perto. E ele sabia quanto tempo faltava, quantas horas, quantos minutos, né? Quantos segundos. Ele sabia tudo. A certa altura, ele quis que eu o acompanhasse até a varanda, um terracinho. Ele olhou para o céu estrelado, e seu rosto estava radiante. Não sei se vocês já viram, tem uma foto do Padre Pio que eu acho que podia bem representar essa situação. Ele está olhando de lado, sim, com um olhar de uma alegria, de uma felicidade. Eu diria que aquela seria a foto desse momento, né? Não tenho certeza sobre isso, mas a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa foto. Né? Então, ele olhou para o céu estrelado, seu rosto estava radiante. Então, ele voltou seu olhar para um ponto na varanda e seu rosto ficou triste, pálido. Ou seja, ele percebeu que tinha chegado a hora. Ele continuou olhando para aquele ponto. Também procurei entender o motivo de ele me encarar com tanta intensidade. Ele olhou para o padre Pellegrino com intensidade, porque ele estava vendo a morte. Já pensou? Imaginem a fisionomia do Padre Pio diante da morte. Do Padre Pio. Imagina o que é você assistir esse momento. Imagina. Tentei entender, também procurei entender o motivo de ele me encarar com tanta intensidade, mas não vi nada. Só mais tarde é que entendi. Naquele momento, poucas horas depois, o corpo sem vida do Padre Pio estaria ali exposto. Estava morto. E aqui termina o relato do Frei Pellegrino, Padre Pellegrino. Continua aqui o Renzo Alegre. Como se pode deduzir dessa história, até o Padre Pio teve medo diante da morte, até ele. Mesmo sabendo que para ele seria uma passagem para a vida verdadeira. Ele sabia que ele não tinha purgatório, que ele era santo, ele sabia que ia para o céu. Ele sabia tudo isso. Né?
mesmo assim, ele teve medo. Eu fico imaginando outros casos que eu conheci de pessoas espetaculares, que eu não tenho dúvida que estão no céu, não tenho dúvida que estão no céu. E eu fico pensando, meu Deus, ele passou por isso. Portanto, ele diz, ele ficou triste, seu rosto ficou pálido, portanto, a morte é sempre assustadora. O católico, portanto, não deve ficar surpreso ou envergonhado se, diante desse passo supremo, se sentir perdido e apavorado. A fé ilumina o medo, ajuda a ter coragem e esperança. Quem não tem fé, não tem coragem, não tem esperança, só sobra o medo. E deve ser terrível quando a pessoa percebe que ela já está passando para o lado de lá, e ele que pregava muitas vezes que do lado de lá não tinha nada, que não existe Deus, e ele vai descobrir de uma forma terrível que ele estava equivocado. Vocês já imaginaram o que é isso? Está aí, é uma história linda, né? Uma profecia do Padre Pio sobre ele mesmo. E agora nós vamos rezar todos. Eu vou rezar diante da relíquia, mas eu vou pedir para colocar aqui, durante a oração, essa linda foto do Padre Pio, perdão, do Padre Pio não, da morte de São José, entende? Que é um conjunto de imagens onde tem São José morrendo, Nosso Senhor Jesus Cristo dando a bênção para ele e Nossa Senhora ao lado, patrono da boa morte. Como ele pode nos ajudar nessa hora? E pela intercessão do Santo Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, que morrestes nos braços de Jesus e Maria, meu amável protetor, socorrei-me em todas as necessidades e perigos da vida, mas principalmente na hora suprema, vindo suavizar minhas dores, enxugar minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, enquanto pronunciar os docíssimos nomes Jesus, Maria, José, salvai a minha alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que linda oração, curtinha, mas linda, curtinha, fácil para você copiar. Aliás, vai estar no nosso site o texto, e você pode baixar, e vai estar também no Telegram. Quem não tem Telegram está perdendo um monte de coisa boa aí, hein? Então, você pode imprimir, ter no bolso, rezar, ou pedir para São José considerar que o tempo que você leva aquela oração com você está lhe fazendo uma súplica contínua por uma boa morte. Eu recomendo que vocês assistam no canal. Quem ainda não é inscrito, faça sua inscrição, acione o sininho, né? Porque tem histórias maravilhosas. Vocês podem olhar no canal, tem um repertório de histórias do Padre Pio, mais de 1.200 histórias. Eu já prometi dar o número certo, mas não me deram ainda o número certo. Mas é mais de 1.200 histórias. E tem um vídeo ali, vocês põem na busca, chamado A Última Noite do Padre Pio nesta Terra. É uma coisa emocionante, é de arrancar lágrimas. É de arrancar lágrimas esse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Peça ao Padre Pio que também lhe acompanhe na hora da sua morte, ou que acompanhe pessoas que você conhece na hora da sua morte, né? Ou se você esqueceu de fazer a sua listinha, volta o vídeo e reza de novo essa oração de São José pelas pessoas que você quer que tenham uma boa morte, né? Então, eu me despeço. Não deixem de pedir conselhos do Padre Pio todos os dias aqui embaixo, porque vem muita coisa que nos prepara para a linha de chegada. Para a linha de chegada. Pessoal, Brasil e Portugal, salvaria e até a próxima. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias,
vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.